Bom, sem enrolação, eu vou falar da vez que eu tava fazendo. Que eu fiz, né? 100 dias de NoFap. Foi 100 até uns 105, tá ligado? Eu não lembro muito bem, mas, tipo, nessa época da minha vida eu tava muito quebrado, tá ligado? Tipo, financeiramente aqui em casa e todo mundo tava. Mano, todo mundo tava quebrado. Tipo, que aqui em casa na época morava eu, minha mãe, meu irmão. E tipo, mano, a coisa tinha apertado, todo mundo tava sem nada pra comer, tá ligado? Literalmente. E aí, tipo, eu falei, tinha acontecido coisas na minha vida e eu tinha tido uma decepção amorosa, tá ligado? E eu peguei e falei assim, mano, eu vou parar com essa porra. Tipo, eu já tinha parado, na verdade, uma semana antes dessa decepção aí acontecer. Aí beleza, eu tava namorando com uma pessoa, do nada a pessoa pegou e falou assim, mano, eu não quero mais, e é isso, fim, acabou. Aí eu falei, pô, beleza, né? Tipo, a pessoa não quer mais fazer o quê? Tá ligado? Eu gostava bastante da pessoa. Aí eu falei, vida que segue. E aí veio aquele pensamento, poxa, mano, que perda de tempo, tá ligado? Com o tempo que eu tava aqui, sei lá, ficando com essa pessoa e me decepcionando, eu podia ter feito outras coisas, tá ligado? Aí eu peguei e falei assim, mano, eu não vou focar em namoro por um bom tempo. Eu vou atrás de trampo, eu vou me desenvolver e é isso. E eu lembro que na época, tipo assim, eu tava muito revoltado por causa disso e outras coisas que tinham acontecido. Eu peguei e segui, tá ligado? E tipo, na época eu não tinha nada, literalmente, grana. E o celular que eu tinha, tipo, na época era um Pocket. Pocket? Era tipo um J1zinho mini pequeno, assim, que eu tinha ganhado da minha irmã, tá ligado? Porque, tipo, era um celular que era do meu sobrinho e ele não tá usando. Aí ela pegou e falou assim: Não, fica com o celular pra você, eu acho que pode pegar esse celular pra você. Aí beleza, pô, tipo assim, já tinha, tá ligado? Pra quem não tinha nada, um J1 que já era bem ultrapassado, tá ligado? Pelo menos salvava. Aí, tipo assim, eu lembro que os primeiros, assim, resquícios do que o meu FAP tava funcionando é que, tipo, quando eu comecei a trabalhar, eu já tava com mal disposição, tá ligado? Aí eu lembro que no primeiro dia todo mundo ficou um pouco curioso pra saber quem era eu na época. E aí a menina, tinha uma menina lá que o nome dela era, acho que era Ana. Eu não lembro o nome dela inteiro, só lembro que era Ana, assim e tal. E aí, mano, eu lembro que, tipo, eu tava na sala, eu tinha acabado de entrar na empresa. E aí, tipo, como todo novo funcionário, às vezes eles pegam, o pessoal do RH pega, te deixa lá na sala de almoço e some, tá ligado? Vai resolver a sua papelada, vai resolver os seus negócios lá. E, mano, a menina queria me chamar a atenção, mano. Ela chegou, entrou na sala assim, ela viu que eu tava lá sentada. E aí ela começou a cantar baixinho assim, e depois ela foi aumentando o tom de voz, e depois ela começou, tipo, a bater assim na mesa, tá ligado? Foi um negócio mó louco. Foi, tipo, na época eu lembro que, tipo, eu fiquei, tipo, essa menina tá tentando chamar minha atenção de qualquer jeito. Eu nem lembro que quantos dias eu tava. Eu não lembro, eu acho que eu tava uns 10 20, eu não lembro porque faz muito tempo, isso foi em 2022, mas é uma história real, se liga. Aí eu comecei a trabalhar e tal, e mano, tinha uma menina que ela enchia meu saco, aquela desgraçada. Toda vez que eu chegava lá no trampo, ela ficava, tipo, querendo dar ordem, sabe? Uma pessoa que, tipo, sabe aquelas pessoas que é intrometida, tipo, a pessoa nem te conhece e quer zoar ou quer, sei lá, falar coisas sobre você. E aí essa menina era assim, tipo, eu lembro que quando eu cheguei lá no Mac, eu tava trabalhando pela primeira vez lá, porque os outros serviços que eu fiz não tinha nada a ver antigamente com os outros trabalhos que eu trabalhei, não tinha nada a ver com o Mac. Então, tipo, aqui em casa, tipo, quando era coisa de faxina, assim, minha mãe fazia e era isso. Aí eu cheguei lá e, pô, eu não sabia passar o esfregão no chão, tá ligado? Aí o gerente chegou e falou assim, não, beleza, você não sabe, é assim, ó. Faz um oitozinho e já era, né? Daí, mano, eu não consegui de primeira. E aí essa menina viu, ela tava no canto assim. E eu tenho certeza que foi pra chamar minha atenção. Por mais que ela tenha sido chata pra caralho comigo no começo.
o cara falou assim, não, você faz um 8, tem que fazer um 8. E aí essa menina começou a falar outro, ó, faz o 8, tipo assim, tipo, faz um 8. Tipo, na autoridade, tipo, querendo mandar. Aí eu peguei assim, fiquei puto com ela, mas eu fiquei quieto, porque, tipo, como eu tinha acontecido um monte de merda assim na minha vida, e eu tava, né, tipo, focando só em mim, eu falei, mano, não vou arrumar confusão, ainda mais com mulher em trampo, né? Aí eu peguei e só esperei a minha vez. Eu falei, mano, vai ter a minha vez. Essa menina vai estar, ela vai estar, ela gosta de zoar quem ela não conhece, então eu vou começar a zoar ela também. Eu falei assim, vai ter a vez que ela vai estar lá passando pano no chão e ela vai escutar a mesma coisa, só de raiva. Aí beleza, um dia ela tava lá passando o pano no chão bem do meu lado assim, e aí eu, por zoeira, peguei e falei assim, é o 8, faz o 8 assim, hein? Aí ela olhou com aquela cara assim, tipo, caramba, que moleque debochado do caramba. E aí eu lembro que, tipo assim, tirando essa menina, tinha outra menina lá que ela era tipo uma auxiliar dos clientes que chegavam no restaurante. Tipo, eu era funcionário, aí tinha essa auxiliar, tinha os treinadores e tinha os dois tipos de gerente, que é o gerente de área, né, e o plantão lá. Eu não lembro se era gerente eu não lembro. Só sei que tinha um gerente que ficava lá e o gerente chefe, que era aquele que só chegava, ficava um pouco, conversava um pouco com a gente e metia o pé. Tá ligado? Aquele gerente que é o tipo chefe, o chefe do gerente, que é o gerente acima. Então, aí ele chegava lá, conversava com o chefe e metia o pé. Mas não tá na hora dele ainda, tá na hora da auxiliar. Tinha uma auxiliar lá, que eu não vou falar o nome dela, mas ela virou minha amiga por um bom tempo. Tipo, do nada ela começou a mandar em mim, mas ela tava num cargo acima. Tipo, ela era auxiliar e o que que ela tinha que fazer era, tipo, os clientes chegavam no restaurante, ela pegava e auxiliava o que o cliente, né, queria. Tipo, se ele queria um lanche, ela mostrava promoção, ela mostrava os lanches que tinha na época, né? E mesmo assim, ela me ajudava. Tipo, era uma coisa que ela não precisava fazer, mas ela me ajudava. E aí, tipo, de começo ela queria, tipo, deixar muito organizado o lugar. E aí ela me cobrava bastante. E aí eu comecei a ficar um pouco com raiva dela e tal. E ela percebeu que eu tava começando a ficar incomodado, né? E aí, não sei o que aconteceu com ela, que do nada ela começou a ser minha amiga. Ela, tipo, quis do nada ser minha amiga, tá ligado? Aí a gente saía pra beber, eu e ela, sim, mano. E a menina era mó bonitinha, assim, mina, sabe aquelas minazinhas famosinhas do Instagram, tipo, iniciante famosinha do Instagram? Então, ela era bonita e tal, moreninha, tá ligado? Tipo assim, morena que eu falo, tipo, cabelo preto, ela meio, assim, não tão branca, sabe? Um pouco bronzeada, assim, e tal. E a gente virou um amigo, saia pra beber e tal. E aí teve vezes que, tipo, eu fui dar um rolê com ela e nada, tipo, eu fui lá pra ela e aí eu fiz mais amizades, fiz amizades com outras pessoas mais legais, que abriu oportunidades também, né? E uma das oportunidades, mano, foi muito engraçado. Eu tava conquistando as minhas coisas também, e pra mim chegar na oportunidade que eu vou falar que eu quase consegui ser amigo dela, eu vou ter que voltar lá por meu celular que eu tinha conseguido. Agora são as conquistas materiais, mas daqui a pouco eu volto pras conquistas amorosas, ou quase. Eu tava com aquele J1 e eu falei, mano, eu vou fazer acontecer. Eu só peguei e fui e comecei a trabalhar, tá ligado? E assim que antes de eu começar a trabalhar, acho que uma semana antes, eu lembro que eu tinha um J6, um celular que um amigo meu tinha me dado também. E era a única coisa que eu tinha na época. Mas eu tinha um sonho de ter uma autorizada. E aí meu J6 estava inteiro, tipo, ele tinha cartão de memória, ele tinha fone, ele tinha capinha, ele tinha carregador, ele tinha tudo. Aí eu falei, mano, queria tanto uma bike motorizada, mas eu não tô trabalhando e eu não vou conseguir manter. Aí beleza, né? Eu peguei, procurei lá no Facebook, eu tinha um Facebook na época, hoje em dia já não tenho mais. Vi umas motorizadas lá e eu olhei pra uma bike e falei, mano, essa bike aqui tem que ser minha de qualquer jeito. Eu queria porque queria essa bike. Aí eu peguei, cheguei no PV do cara, falei assim, ó, é o seguinte, eu tenho um J6 completo, com capinha, fone, cartão de memória e carregador.
né? Aí eu peguei e falei assim, é o seguinte, você me dá essa motorizada, eu te dou o J6, né? Que o J6 por si só eu acho que já comprava a motorizada. A motorizada ele queria uns 500, vai, o celular inteiro valia 450 na época. Tipo, o celular tava inteiro, era o celular, mais tudo que ele podia ter. Um fone, um carregador, tá ligado? Um cartão de memória bom. Eu não lembro se era 64 GB, mas acho que era. E aí, tipo, o celular tava completo. E aí o cara falou assim, ah, mano, ó, pra você ver como que quando você tá no NoFap, tipo, as coisas começam a dar certo, tipo, a seu favor. A maioria das coisas dá certo, não é tipo 100% das coisas vai dar certo, mas começa, tipo, algumas coisas conspirar ao seu favor ali. Eu tava só com aquele J6 tipo, com a vontade de ter uma bike, tá ligado? Motorizada. E aí já ia ser a minha segunda, porque eu já tive a primeira. Aí beleza, cheguei lá no PV, falei pro cara, ó, o seguinte, eu te dou o J6 completo, tá ligado? E tipo assim, pra ter garantia, tipo, de que eu já ia ficar com a bike, né? Aí eu falei assim, ah, depois eu te dou os 250. E foi verdade, eu dei os 250 pra ele depois, mas isso aí eu já tava trabalhando, tá ligado? Então, tipo, antes de eu começar a trabalhar, eu já tava com a minha motorizada. Mas encostei lá em casa porque tinha, tipo, que comprar óleo dois tempos e gasolina e tinha que arrumar um negócio nela. Tinha coisa pra fazer. Então eu falei assim, nem vou mexer agora. Eu peguei a bike, trouxe pra casa, deixei no canto. Eu já sabia que a bike tava funcionando e que ela tava boa, porque eu testei no dia que ela chegou aqui em casa. No dia que eu cheguei em casa com ela. E aí, tipo, eu já tava na minha. Eu já tinha duas coisas, que era o J1, que já tava muito ultrapassado, e essa bike motorizada que eu usei por bastante tempo. Mas eu esperei pra arrumar ela. E aí, mano, na época eu lembro que, tipo, eu olhei pro celular que eu tava um J1 pensei assim, mano, eu queria tanto um celular de 128 GB e 6 de RAM. Na época tinha um amigo meu que ele tinha um Redmi Note 7. E tinha acabado, eu não sei se tinha acabado de lançar, mas o celular dele tava novo ainda, tá ligado? Tava semi-novo. E aí tinha um amigo meu que ele tinha um Moto G9, se eu não me engano também. Mas não lembro se ele era 4 de RAM e 128 na época. Eu peguei e falei assim, mano, eu quero um celular que tanque pelo menos tudo, tá ligado? Tudo que dê pra época assim, ou um celular mediano. E aí, mano, por incrível que pareça, tipo assim, eu tava lá no trampo e aí eu fiz amizade com um maluquinho que ele era da manutenção. Ele mexia em tudo, tipo, uma mesa quebrou, uma mesa saiu do lugar, ele ia lá, parafusava. Mano, toda vez que eu olhava pra ele, ele tava mexendo no teto ou em alguma mesa que quebrou, alguma coisa assim, e arrumando. Famoso manutenção, como eu disse. E aí, mano, eu fiz amizade com ele, eu descobri que ele gosta desses negócios de computador e celular. E aí eu falei assim, ah, mano, eu sou mais dos celulares, eu manjo mais mexer em celular. Aí ele pegou e falou assim pra mim, ah, então, a gente tava num papo lá de celular. Ele falou assim, ah, tô com três celulares. E eu lembro que na época eu tava olhando muito o site da Trocafone. E aí eu pensei, mano, acho que eu vou comprar um celular usado na Trocafone. Quando eu receber aqui, eu juntar a grana comprar um celular na Trocafone. Aí eu falei pra ele, essa ideia que eu tava de comprar um celular na Trocafone, ele falou, poxa, eu comprei os meus três lá. Aí eu falei, qual que são os celulares que você tem? Aí ele falou, ah, acho que era iPhone 7 Plus ou 8 Plus. Aí um era um Samsung S9 Plus e o outro era um S10 Plus. Aí eu falei, mano, vende esse S9 pra mim aí. E aí ele já não tava com vontade de vender no S9 dele, porque ele tinha comprado barato na época, tá ligado? Eu não sei se foi barato pra época dele, né? Da época que ele comprou, porque eu era assim novo quando ele comprou. Aí ele falou, ah, qualquer dia eu trago aí pra você ver. E eu já pensei, mano, esse cara não vai trazer esse 9. Ele falou com a cara de que não queria vender. E aí, mano, por incrível que pareça, no outro dia ele trouxe o S9. Aí ele trouxe o S9 pra você ver pra você ver. Ele confiou o S9 na minha mão, mano. Ele pegou o S9, aí ele falou assim, mano, é o seguinte, eu quero 400 conto nesse S9. Falei, caramba, 400 conto, olha a oportunidade da época, tá ligado? Um celular que não era pod, tá ligado? 400 conto e ainda mais um S9, que com 128 6 de RAM, falei, mano, esse celular vai ser meu. E aí ele confiou, tipo, eu nem tinha pagado, ele falou assim, é o seguinte, leva pra casa, eu lembro que ele me deu um carregador de fio, um carregador de base, que é aquele que você encosta aqui atrás assim, e uma capinha, e ele falou, mano, leva pra casa ver o que você acha,
tá ligado? E eu nem tinha pagado ainda. Se eu fosse uma pessoa de má índole, sei lá, tinha sumido com aquela porra, já era. Mas, né, eu trabalhava no mesmo lugar que ele e tal, ele confiou nisso na época. Mas não façam isso em casa e no serviço. Porque isso é louco. Se fosse outra pessoa, mano, se na mal, tem cada pessoa ruim desse mundo. Aí eu peguei e tal, o S9, levei pra casa, comecei a mexer nele e tal. E aí no outro dia eu voltei assim, e aí eu fui perguntar pra ele, né? Falei, tá, eu já testei o S9. Eu, eu, eu pensei assim, ah, agora ele vai pegar de volta e vai guardar, não vai querer vender. Aí ele falou, não, então fica com ele e vai usando. E aí quando você tiver o dinheiro, você me dá o dinheiro. Mano, o cara do nada confiou em mim, tá ligado? Tipo, nunca. Eu tinha acabado de fazer amizade com ele, a gente conversou, ele trouxe o celular pra mim, com os negócios. Ele me deu um carregador de base e também vai me vendendo um S9, mano, baratinho pra época, tá ligado? Já era um celular que tinha os seus. Quer ver, ó? 19, 20, 21, 22. Já tinha seus 4 anos nas costas? Sim, tá ligado? Mas, mano, mesmo assim, tava, tá ligado? Barato e tal. E ele confiou em mim na época, mano. Tipo, parecia que tipo, o cara gostava mesmo de mim, mal me conhecendo, tá ligado? Eu vou confiar tanto desse jeito assim. Aí, beleza. Eu já tava com a motorizada e aquele J1 velho e o S9 Plus, que, mano, era um celular muito louco. Muito louco. Esse celular eu acho que ele é louco até hoje, tá ligado? Eu tenho uma amiga que ele tem, que ela tem, ele, ela, pô, eu tenho uma amiga que ela tem um S9 Plus desse, mano, e é um celular que ele é uma nave até hoje, tá ligado? Pô, 6 de RAI, 128 pra época dele é pra poucos. E aquela tela Edge, tá ligado? Que vai até o lado assim, ó. Você é louco. Câmera que tira foto no escuro. Entre outras coisas que aquele celular tem, tá ligado? Eu lembro que também, parando pra pensar aqui, o meu sonho de celular era o S6 Edge na época quando ele lançou, né? Só que ele era só, acho que 32 e 64. Nem sei se teve 64 GB de versão. E essas foram as minhas conquistas, tá ligado? Tipo, eu já tava com uma motorizada, com um S9 e com aquele J1 velho. J1 velho, a primeira coisa que eu fiz foi vender porque eu não tava mais usando e precisava da grana, tá ligado? Mesmo trabalhando ali, eu não queria ficar com aquele celular parado. Eu queria que ele virasse grana e já era. Eu sou assim, quando eu vejo que uma coisa tá parada e não vou usar, ela vira grana, tá ligado? Aí beleza, né? Essa menina lá do que auxiliava as pessoas, ela, tipo assim, mano, ela dava em cima de mim às vezes do nada, tá ligado? Ela olhava com uma cara de safada assim. E aí teve uma vez que, tipo, mano, eu cheguei com ela na frente da casa dela assim, que a gente tinha ido dar um rolê lá na rua dela esse dia. E ela pegou e olhou pra minha cara assim e falou assim, ah, eu só não te chamo pra ir lá no meu quarto porque o cachorro tá lá. E o cachorro, a cachorra dela ficava no quarto dela e ela falou assim, ah, ela vai fazer muito barulho e tal. E ela olhou com aquela cara assim, mano, safada, tá ligado? Ela pegou e entrou assim. E eu acho engraçado, porra, eu acho engraçado essa porra do nada a porta abriu aqui e sozinha, tá ligado? Sinistra da cozinha. Mas ela tava sendo encostada. Tá. E eu acho engraçado que, mano, a irmã dessa mina tá do nada também começou a dar em cima de mim, tá ligado? Tipo, essa mina entrou, eu lembro que ela foi fazer um negócio na casa dela, essa minha amiga. E aí do nada a irmã dela saiu e começou a conversar comigo e tal. E aí ela olhou pra mim. Eu lembro que ela falou que eu dava um bom namorado pra ela, tá ligado? Mas eu sabia que ela tinha filho e tal, e aí eu já fiquei meio pá na época. E na época nem tinha esse bagulho de sócio afetiva, tá ligado? Que tem hoje. Que é um bagulho mal injusto que eu acho, tá ligado? Mas foda-se, minha opinião sobre isso. Eu tô nem aí pra isso também. Aí, aquela menina lá do pano que ficava mexendo no saco de passar o pano em formato de 8 mano, tinha um moleque novo que tinha chegado, tinha 3 funcionários novos que tinham chegado. E aí um deles era um moleque, assim, no estilo, tá ligado? Zé Droguinha e tal, mas ele não era tão Zé Droguinha assim. Tipo, ele só era rolezeiro e de aparente, assim, ele era comum, tá ligado? Mas ele era médiozinho, assim. Vamos se dizer que ele era bonito pras meninas. E aí essa menina, mano, ela já era minha amiga, ela virou minha amiga depois.
quando ela viu esse moleque, ela ficou, mano, ela ficou perdida, ela ficou apaixonada por ele, tá ligado? Isso que foi engraçado. Aí, eu peguei assim e tentei arrastar ela pra ele de zoeira, tá ligado? Eu olhei pra ele e falei assim, e mano, e essa daqui, você não acha ela bonita? Não, ela é mó gata, mano. Engraçado que, tipo assim, eu falei isso na intenção de, tipo, arrastar ela pra ele, tá ligado? Mano, ela pega e me olha com uma cara, assim, de, tipo, impressionada. Ela olhou pra minha cara com aquela cara de, tipo, então é isso que você acha, tá ligado? Tipo, ela olhou assim, com aquela cara de, tipo, mano, tá ligado? Impressionada com o elogio que eu tava fazendo pra ela ali na hora ali, tá ligado? E na época também, porque já faz um tempinho já vai fazer seus 4 anos isso daí. E, mano, eu lembro que, tipo, praticamente eu não dava em cima de ninguém, eu não investia em cima de ninguém, as pessoas começaram a dar em cima de mim. Tanto a menina quando eu cheguei, quanto essa menina que era auxiliar lá do Mac, do restaurante, né, no caso. Tanto a irmã dela também, a outra menina do plano. Nossa, mano, foi um bagulho que tava bugando minha mente na época. E, tipo, como meu foco tava sendo coisas materiais, tá ligado? Eu não tava nem aí pra isso, eu só tava seguindo porque eu tava puto, caso que meu outro antigo namoro tinha dado ruim. Então eu falei, mano, não tô nem aí pra coisas de relacionamento agora, tá ligado? Eu vou continuar, vou seguir aqui, tá ligado? Deixa eu ver aqui, se teve mais alguma coisa que eu. Ah, teve. Aí beleza, saindo com essa mina que era a auxiliar do cliente lá do Mac, né? Eu lembro que, tipo, mano, eu tava dando um rolê com ela e do nada, tipo, um dos carinhas que era vizinho dela tava no rolê junto com a gente e tal, e eu conversando lá com ele, né? E aí do nada eu tava falando pra ele, tipo, um negócio assim, ó, pra você ver com as oportunidades, tipo, você fala, parece que, tipo, você pede o universo te dá, tá ligado? Eu tava conversando com ele falando, mano, eu queria tanto um carro, tá ligado? Mas eu queria um carro que eu fosse, tipo, pagar umas parcelinhas de 500 conto, tá ligado? Tipo assim, eu queria ter um amigo mais próximo que tivesse vários carros e que ele conseguisse vender um carro pra mim por 500 conto. E, mano, por incrível que pareça, ele pegou e falou assim pra mim, mano, eu tenho um carro lá, um Gol quadrado. E ele falou assim, eu tenho um Gol bolinha e um Gol quadrado. E o Gol realmente ele tava usando, eu lembro que ele tava com o carro. A gente até deu um rolê. Aí ele falou, ah, então, eu troquei o motor dos carros, né? Eu peguei e coloquei o motor do Gol quadrado. Não, do Gol quadrado no Gol Bola, que eu acho que era um CHT 1.0 ou um AT, eu não lembro qual que era o motor, mas parecia um motor bom, porque o Gol andava bem até. E saudável pra um carro que era 1.0, tá ligado? E ele pegou e falou assim, que colocou 1.8 que tava no Gol Bola pro Gol quadrado, tá ligado? Aí eu peguei e falei assim, mano, quanto que você quer nesse Gol quadrado aí? Aí ele falou assim, ah, eu tô pedindo 4 mil, né, no caso. Aí ele pegou e falou assim, e eu aceito as parcelinhas que você falou, de 500 conto, mas são 8 parcelas. Mas você tem que pagar direitinho. E aí, mano, tava tudo certo pra me pegar e comprar o meu primeiro carro na época, tá ligado? 4 anos atrás, no caso. Aí eu peguei e pensei assim, tipo, pô, tá ligado? O carro tá encostado ali, porque ele não tava usando. O carro tava encostado porque ele não tava usando. Então, quer dizer que o carro não tava saindo do lugar. Ele trocou o motor do Gol bolinha pro quadrado. Ele, tipo, jogou um 1.8 no quadrado e pegou 1.0 do bolinha e colocou. Não, pera. Ele jogou um 1.8 do bolinha no quadrado e ele pegou 1.0 do quadrado e colocou no bolinha. Agora eu acho que eu falei certo. E aí ele queria vender 1.8, mas eu pensei, mano, eu acho que esse cara não cadastrou no documento, tá ligado? Mas tem todos esses trâmites aí que os caras podem fazer tá ligado? Pela internet, via despachante, tá ligado? Na época eu não pensei em nem perguntar pra ele. Eu lembro que eu só brochei na hora e pensei assim, pô, eu não vou pegar essa porra desse carro. Vai que ele não cadastrou o número do motor no documento, tá ligado? Rodar por causa da porra de um gol quadrado. Falei, não, nem fudendo, tá ligado? Tipo, no máximo o carro ia ser apreendido, porque, né, não era um bode. Ele não era. Era um carro que tinha documento. E eu lembro que ele falou que tinha uns. Eu não lembro se tinha documento pra fazer.
Se eu não me engano, não tinha não. Ele só tava querendo se desfazer do carro porque o carro tava ocupando espaço na frente da casa de vizinho dele. E o gol bola que ele tinha tava suave. O quadrado também tava. Só que ele não tava usando o quadrado. Então ele queria vender o quadrado. E eu queria o carro, tá ligado? Tipo, eu ainda penso hoje em dia, tipo assim, será que teria dado bom se eu tivesse pegado o quadrado? Muita gente, tipo assim, os amigos que eu tinha falado, falou, nossa, você vacilou, você deveria ter pegado esse carro. Mas eu pensei, não, mano, quando chegar a hora certa, vai tudo dar certo, tá ligado? E esse foi o relato de 100 dias que eu tive em 2022 de NoFap. Mano, esse vídeo ficou grande pra cacete, mas, mano, só quem chegou aqui vai entender o poder de 100 dias de NoFap. Mano, o bagulho é muito louco. E eu não, e eu nem sei porquê, tá ligado? Eu esqueci sobre isso, tá ligado? Bom, eu não tô praticando no momento. Vou falar a verdade que no momento eu não tô praticando no FP, eu tô acabando de começar. Hoje tá sendo meu primeiro dia numa streak. E tá ligado? Por isso que talvez eu tenha esquecido dessas coisas aí. Mas foi um negócio que aconteceu em 2022. Todas as coisas que eu relatar nesse canal realmente aconteceram, tá ligado? Você pode ver que elas não são forçadas quando eu falo, tá ligado? Se você for parar pra pensar também. Bom, relatão de 100 dias de NoFap em 2022 para mostrar que vale sim a pena. Hoje em dia o meu máximo assim tá sendo tipo 11 dias, tá ligado? Por alguns problemas que eu tô passando, mas eu tenho certeza que eu vou superar mais pra frente. Bom, então é isso. Esse é o vídeo de 100 dias, né, de 2022 e tamo junto. Falou.